Dentro da filosofia sistêmica, né, do Bert Hellinger, existe todo um trabalho com empresas, que são as constelações organizacionais, que falam das ordens e das leis que precisam existir dentro de uma empresa. E, basicamente, são, né, a hierarquia, respeito a quem veio antes, o pertencimento, né, e o equilíbrio entre dar e receber. E, além disso, né, ele diz que a empresa tem que estar a serviço da vida, né, dos funcionários, dos colaboradores, do dono da empresa, dos clientes, dos fornecedores. Então, aí já é o meu ponto de vista, né? Essas questões acontecem, elas acontecem. Agora, talvez existam formas, caminhando aí para essa questão da espiritualidade, né? De você, seguindo as ordens e as leis da vida e das relações, ter menos riscos. Perfeito. Não é? Como você falou, de você se blindar desse tipo de situação. Porque nas relações, se você tem algum padrão que se repete de roubo, de pessoas que estão te sacaneando, então você precisa ver naquela história daquela pessoa, daquela empresa, da origem do dinheiro, a origem da empresa, enfim. Aonde esse padrão começou? O que aconteceu lá atrás que criou esse tipo de situação? Então, eu acredito que sim, a gente corre riscos. Como eu disse, recentemente o teto caiu, né? Sim. Na minha cabeça. Entendo eu que, porque para não ferir alguém ou para, né, ficar de bonitinha, de boazinha na fita, eu não olhei para o todo da minha empresa, para o todo do grupo que, né, do grupo que está aqui, e deixei, é tipo a erva daninha, né? Sim. Tem ervas daninhas que realmente todas elas você precisa arrancar. Mas sempre, no meu ponto de vista, né, existe um componente da ordem do sistema a que aquela empresa pertence que está em desequilíbrio. É como se fosse, né, às vezes a gente pode ter os processos em ordem, tem ISO 9000, gestão da qualidade, um monte de coisa. Mas tem algo nas relações que não está em ordem. Então, a gente precisa olhar para isso. Perfeito. Né? E ninguém está isento de levar seus tombos. Agora, se você se preocupa, né, em estar nesta ordem, então eu faço o que precisa ser feito, respeitando. Por exemplo, como que a gente respeita quem veio antes numa organização? Pode ser o faxineiro. Se eu sou o CEO que foi contratado e aquele faxineiro estava lá, ele veio antes. Não quer dizer que eu vou ter que seguir as ordens do faxineiro. Significa apenas que eu tenho que olhar para aquele servidor humilde e honrar o lugar dele, Perfeito. A experiência, a vivência. E eu passei, na empresa em que eu trabalhava, passou por vários processos, depois de um certo tempo, em que chegava uma pessoa nova e ela olhava assim, se vocês fossem bons mesmo, não precisava ter me contratado. Eu estou aqui porque vocês não foram bons o suficiente. Então, isso é uma quebra da ordem. E aí, aquela pessoa também não se sustenta naquele cargo. Perfeito. Eu vejo isso muito acontecer. Por quê? Porque não honra a lei da hierarquia, né? O que é pertencimento? O pertencimento é todos aqueles que realmente trabalharam para uma determinada empresa e foram fundamentais na sua constituição, eles fazem parte. Perfeito. Então, uma coisa que eu sempre achei interessante é que o funcionário trabalha 20 anos na empresa, ele sai, parece que deu, assim, pó de pirlim-pim-pim, entendeu? É como se aquela pessoa nunca tivesse existido na empresa, o nome dela não é falado mais, ela saiu, deixou. Não. Né? Se tem algum colaborador na sua organização que foi muito importante, mesmo que ele tenha feito algo que não foi tão bacana, mesmo assim ele faz parte. O que é que levou aquela pessoa a fazer isso? Então,
Então, quando a gente está com o coração aberto, disposto a olhar, a gente encontra respostas, né? E o equilíbrio entre dar e receber. Se você dá pouco, né? Perfeitamente. A empresa te paga um X para você realizar um trabalho e você dá menos do que a empresa, você não vai ficar. Você vai acabar ou sendo demitido. Por quê? Porque não está havendo esse equilíbrio entre dar e receber, né? E entender que a empresa tem que estar a serviço de todos aqueles que fazem parte. Concordo. Entende? Então, assim, foi para explicar o meu ponto de vista, né? Sim, a gente vai levar tombos. Então, olhar e dizer o que eu tenho que aprender com isso. Será que tem alguma ordem que eu estou quebrando? Ou que foi quebrada, às vezes não sou eu, às vezes na história da empresa, outras ordens foram quebradas e a empresa não se sustenta. Faz muito sentido, faz muito sentido. E penso e fortaleço que o empreendedor, ele precisa estar consciente dessa extensão, tá? E responsável pelo resultado. Eu carrego para mim, por exemplo, um pensamento que o sucesso da empresa é mérito da equipe. O fracasso é responsabilidade do dono.